Malaquias capítulo 3, mas nós não vamos ler 3:10, nós vamos ler a partir do 13, que diz assim, porque tem uns crentes que a hora que a gente fala Malaquias, ele já fecha o coração, já cruza o braço, não recebo, fala assim, sai de você essa coisa ruim. Gente, eu mostrei ontem, onde nós tivemos a Viva Jovens, e falamos bastante sobre oração, sobre jejum, sobre devocional. E passei para eles ontem 2 vídeos do Dr. Robert Ray, que é conhecido como Dr. Hollywood. Ele é um plástico, cirurgião plástico nos Estados Unidos. Ele é brasileiro. E um dos relatos que ele fez, ele morava numa casinha, vou dizer quase que uma casinha de sapê. Não é? É incrível o que Deus fez na vida dele, e de fato foi Deus. Ele relata isso, ele escreveu um livro, e ele menciona a respeito da fidelidade dele nos dízimos. Eu falei assim, vou passar esse vídeo na oferta, mas amém. E ele fala que ele é riquíssimo. Por quê? Porque ele aprendeu desde sempre, desde muito novo, não é? Ele era criança quando missionários evangelizaram ele, e que trouxe transformação para a vida dele. Obviamente que alguém que morava, imagina aquelas casas de fazenda, não é? Mas os empregados, ele conta que a mãe dele lavava banheiro da prefeitura. A mãe dele não era faxineira. Ele falou assim, a minha mãe lavava os banheiros da prefeitura. E alguém chegou para mim, um missionário chegou para mim e falou assim, Robert, você não é um lixo, você é filho de Deus, você é o melhor de Deus. E ele se posicionou nisso e foi estudar nada mais e nada menos em Howard. Coisa top. É o que Deus faz na vida daqueles que se dispõem a servir ao Senhor. Mas vamos à nossa palavra aqui. Então começa. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Gente, como que se guarda um tesouro? Você larga as traças. Bom dia. Você larga as traças? Fala isso aí. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quem nunca brigou com Deus, atire a primeira pedra. Todo mundo já brigou com Deus. Até o salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele fala que ele olhou para a prosperidade do ímpio e ele teve inveja, porque parecia que eles faziam toda espécie de mal e saíam exatamente como a gente leu aqui, saíam ilesos. Mas até que ele entra no santuário de Deus, e ele então consegue contemplar o fim do ímpio, e ele então se arrepende disso. Então todas as vezes que nós olharmos para a vida do ímpio, talvez a gente vai se encontrar nessa mesma situação e vamos declarar as mesmas palavras que para Deus soaram como uma afronta. Não vale a pena servir a Deus. Tá louco? Tudo é difícil, tudo é complicado, né? Se tem alguma coisa que pode dar errada, pode ter certeza. Ela não somente pode, como ela vai dar. Porque parece que a nossa vida é cheia de tribulação, é cheia de tormenta. Mas nós estamos aqui já sendo provados. Conta aí, fala assim, nós já estamos sendo provados aqui. Já estamos sendo testados. Fala assim, estamos sendo julgados. Nós temos a oportunidade de, em cada prova, nos analisar, nos arrepender e nos ajustar. Ao passo que o ímpio não vai ter essa oportunidade. Ele já vai ser julgado e condenado.
porque nós vivemos em Cristo, porque estamos no Senhor, as situações surgem. Eu sempre digo que o quê? Que é no momento da aflição, que é no momento da prova, que é naquele momento do fogo, não é? Que a escória, que a nossa sujeira, ela sobe. Então é fácil a gente descobrir o que está fora do lugar na nossa vida. O que é que não está resplandecendo a glória de Deus? O que é que está em desacordo com o Senhor? Porque no momento da adversidade, qual é a nossa reação? Peraí, no momento da reação eu estou lá brigando com Deus, porque tudo está difícil, porque não vale a pena, porque isso e aquilo. Então, estamos tendo tempo ainda do quê? De consertar isso e nos alinhar com o Senhor. Todos nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Sabemos ou não sabemos? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Tem alguma coisa que Deus não conheça? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Nada é difícil para Deus. Mas ainda assim, algumas pessoas insistem em fazer comentários, em ter conversas, em ter atitudes, como se Deus não estivesse sabendo das coisas. Deus é aquele que sonda as nossas vidas, que sonda o nosso coração e sabe exatamente a intenção do nosso coração. Por isso que aquilo que sai dos nossos lábios é tão importante para Ele. Por quê? Porque a boca fala. Metade fez lição de casa. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, aquilo que sai da nossa boca é o que de fato Deus está contando. E Deus conhece isso, e Deus reconhece isso. E por vezes nós estamos preocupados com aquilo que fazemos, mas que o outro não reconhece. Poxa vida, eu fiz coisa para o fulano nem sequer obrigado me falou. Parece que me tratou como se eu fosse o seu empregadinho. Mas espera aí, Deus é aquele que sonda o nosso coração e que sabe qual foi a intenção. Se nós fizemos, porque sabemos que esse é o nosso propósito diante de Deus, tudo aquilo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Fala assim, tudo isso aí é Bíblia. E quando nós não agimos assim, mas se agirmos para que o outro nos reconheça, que o outro nos aplauda, fala assim, não teremos memorial diante de Deus. Porque quais foram as palavras que foram para o livro de Deus? As ruins ou as boas? As boas. Deus tem um livro que Ele anota como um memorial, algo para ser lembrado por todas as gerações, para que naquele grande dia Ele demonstre essa diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos Deus honrar alguns e outros falam assim, uai, fala assim, conta aí para quem está perto de você, fala assim, Deus é aquele que conhece a intenção do coração. Deus é aquele que sabe aquilo que a boca fala. A gratidão alarga os nossos caminhos. Já a murmuração traz sequidão. O povo saiu do Egito, mas murmuraram, criticaram Deus. Fala assim, ficaram 40 anos perecendo. Conta aí para quem está perto de você, fala assim, não é isso que Deus tem para você. Fala assim, mas para isso, vigia a tua boca. Fala, não deixe que a sua boca declare realidades que você não quer viver. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? Quem não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Mas vira e mexe, a gente está falando assim, Senhor, apressa-te em me abençoar. Senhor, o Senhor está demorando. Meu Deus, dá-me a minha bênção, Senhor, eu preciso. Senhor, está passando os dias e eu vou ficar é para titia. Mas o Senhor sabe a hora certa de nos abençoar. Porque a bênção antes da hora se torna maldição. O filho pródigo quis a sua herança antes da hora. O que ele fez? Ele se perdeu. Ele gastou tudo que ele tinha, tudo aquilo que ele alcançou, toda a promessa, né? toda a herança que ele recebeu, ele gastou nos seus próprios deleites e prazeres. Ou seja, não era a hora. Nós precisamos descansar, confiar o nosso coração a Deus, que sabe a hora
e o momento de nos alcançar com o seu propósito. E Ele sabe, Ele declara justamente isso: naquela hora, no momento certo, eu revelarei, farei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que é justo e aquele que não é justo. E qual é o nosso papel? Em meio a tudo isso, não olhar a riqueza do ímpio, mas o que? Guardar o nosso coração. Viver em integridade, viver buscando a face do Senhor, quanto nós estamos parecidos com o Senhor e o quanto ainda está faltando nos parecer. Da última Santa Ceia, a Santa Ceia de maio, até agora, quase um mês, em torno de um mês, o quanto nós crescemos, o quanto nós nos deixamos transformar nesse mês. Eu acho que nesse último mês eu não fiz nada, então vou te falar, você está estagnado, você está parado. Você está num ciclo, ao invés de a cada mês você iniciar um novo ciclo, a sua boca está confessando as mesmas coisas. Precisamos alinhar e ajustar o nosso coração. Espera aí, se Deus está fazendo um memorial, ou as minhas palavras vão gerar afronta para Ele, e eu vou ser desprezado e ignorado, ou as minhas atitudes, as minhas palavras vão se transformar num memorial, e Deus é aquele que estabelece os seus propósitos e que os cumpre sobre a minha vida. Essa escolha não é de Deus, essa escolha é nossa. Nós vamos querer ser rejeitados por fazermos uma afronta a Deus, por ficarmos criticando Ele, ou nós vamos ser encontrados entre aqueles que são servos fiéis, que confiam e descansam plenamente dEle. Essa escolha é posta diante de nós, cada um dos nossos dias. Pergunta aí para quem está perto de você, fala assim: você está construindo um memorial? Pergunta para o outro, fala assim: quais são as palavras que estão sendo computadas no céu a teu respeito? Precisamos desejar, construir ardentemente um memorial diante de Deus com a nossa vida. O erro, a culpa nunca está em Deus. Dá uma manjadinha no vaso. Cara aí, de alto a baixo. Fala assim: Jesus, sou eu o problema. Porque o erro nunca está em Deus. O erro sempre está em nós. Por isso precisamos buscar a face do Senhor. Senhor, o que é que está na minha vida que está desalinhado? Senhor, o que é que está na minha vida? O que é que eu tenho insistido em manter no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, Senhor, que não estão de acordo com o Senhor, que tem desagradado a Ti? Eu desafio você a fazer essa oração nessa manhã, e pode ter certeza, o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. Mas que seja a última vez que Deus fala com você acerca disso, pelo menos acerca dessa situação agora, porque graças ao bom Deus, eu falo que Ele não dá o checklist para a gente, Ele vai se mostrando, Ele vai se revelando e vai revelando essas áreas na nossa vida. Precisamos nos alinhar e nos ajustar, para que possamos fluir em tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Nós vamos orar e nós vamos declarar justamente isso. Se você tem pecados para serem confessados, se você tem insistido na força do seu braço, se você tem insistido em querer que as coisas aconteçam no seu tempo, e por conta disso você acaba metendo os pés aonde, e as mãos aonde Deus não quer que você meta as mãos, mas que você simplesmente descanse e confie nele, que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para você. Essa é a hora para declarar e para confessar isso ao Senhor. Senhor, que somos nós diante da Tua grandeza, que somos nós, Senhor, diante da Tua majestade, diante da Tua onipotência, diante da Tua glória. Somos comparados, Senhor, como um grão de areia, pois somos filhos de Abraão. O que é que um grão de areia pode dizer ao seu Criador? Faça isso ou faça aquilo. Senhor, perdoa a nossa ignorância, perdoa, Senhor, a nossa estupidez, perdoa, Senhor, pelas vezes em que achamos que os nossos pensamentos, que do nosso jeito, Senhor, seria melhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que não aplicamos a Tua verdade, resistimos a ela, Senhor, resistimos ao Teu querer, resistimos, Senhor, à Tua santidade, resistimos, Pai, a Sua luz sobre as nossas vidas, e insistimos, Senhor, na nossa maneira de ser. Nos precipitamos ao invés de aguardar de Ti a direção.
Pai, não queremos mais precipitar. Não queremos, Pai, levantar os nossos lábios e fazer comparações da nossa vida, Pai, com a do ímpio. Nós somos aqueles que temem ao Teu nome. Nós já estamos sendo julgados. Então, obviamente que a nossa vida não vai ser da mesma forma como a condução do ímpio. Porque a menos que ele se converta, ele já está condenado. Senhor, nós temos a oportunidade de dia após dia nos alinharmos e nos ajustarmos a Ti. Por isso nós confessamos os nossos erros, confessamos as nossas culpas, confessamos, Senhor, as mazelas da nossa alma. E nós Te pedimos, Espírito Santo, sonda as nossas vidas, sonda o nosso coração, sonda as nossas intenções, sonda, Senhor, os nossos pensamentos, sonda, Senhor, as nossas memórias. Sonda, Senhor, os nossos sonhos, os nossos desejos. Sonda, Senhor, cada um dos nossos dias. E ministra as nossas vidas, Pai, aquilo que exatamente não está agradando ao Senhor. Aquilo, Pai, que precisamos deixar, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos deixar o Senhor moldar nas nossas vidas. Não queremos, Pai, ter a nossa cerviz dura. Não queremos, Senhor, ser como aquele povo que pereceu no deserto, que estava insensível à sua voz. Não, Senhor, nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser este povo que é eleito do Senhor, que carrega o Teu nome, que manifesta o Teu reino, que é reconhecido, Pai, pela Tua presença. E se a Tua presença, ó Senhor, não estiver conosco, não nos permita sair daqui. Enche, Senhor, a nossa vida. Enche a nossa vida, Senhor. Invada cada um dos nossos dias. Que nós não venhamos, Pai, trilhar os nossos próprios caminhos, mas que venhamos buscar, Pai, em cada um dos nossos dias, a Tua presença para nós.